TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bom, quem não deixa de trabalhar jamais, é sexta-feira e tá aqui conectado com a gente, é o nosso Márcio Lorega. E aí, Marcião, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, digníssimo magnânimo Vinição. Boa tarde também, Gabriela. Boa tarde a todos magnânimos e magnânimas aqui, conectados no nosso TC Rádio para esse almoço de negócios. Hoje, rapaz, vão ter que me engolir, vou ficar mais tempo com vocês, hein? Não, pra nós é um prazer, Marcião. Quem mandou você não ser senador, Marcião? Aí você não tinha que trabalhar mais de sexta-feira e ainda trabalhar só três semanas no mês, hein? Quem não quer? Pois é, né? Uma boa, né? Isso aí é interessante, né? Todo mundo curtiria esse movimento aí, mas o pessoal tá ali realmente, né, com uma questão muito atribulada, né? Um negócio muito cansativo, é um movimento realmente que desgasta, né? Então, pois é, né? Esse é o fluxo que a gente tem atual. Se mudassem as regras, talvez aí, vamos dizer assim, né? Ao invés de fazer uma reforma fiscal, uma reforma tributária, fosse feita ali uma reforma nessa parte política, nessas questões de todos os benefícios, né? Acho que as coisas seriam bem diferentes, acho que as pessoas que estariam ali seriam bastante distintas. Aí, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos aqui voltar para o mercado local, cenário doméstico. Marcião, tem várias perguntas para você. A galera aqui, ó, vou resumir a pergunta, a maior parte delas, no Reginaldo Oliveira, dentro do canal oficial do TC no YouTube. Antes, quero mandar um abraço pro Zauri, que deixou o like dele aqui, falou, meu like foi o número 600, se eu não me engano, 601. Estamos com 644. Vamos em busca aí dos 700 likes até as 3 horas da tarde. O Marcião vai com a gente até as 3, hein? Até as 3 da tarde aqui. Bora. O nosso Márcio Lorega. O Reginaldo pergunta assim, por que o Ibovespa despencou? Aí o Alexandre Domingues escreve aqui, ó, salve Vini, pessoal da rádio. A leitura de ontem, né, para repique do Ibov, por enquanto, está sendo concretizada. Mais um dia de baixo, podemos armar um pivô de alta ou seguir na tendência de queda. Brigadão também ao nosso Alê pelo complemento aqui. O pessoal tá querendo entender o movimento desse Bovespa, viu, Márcio? Ontem sobe forte, hoje devolve boa parte dos ganhos. Como você tá vendo isso? Bom, vamos lá, né? Hoje eu tô com um gráfico na tela, rapaz, sensacional. É o ápice da tecnologia, então, simbora, olha só. O Bovespa aqui semanal, o que a gente tem, né, pessoal? Uma busca por engolfo de alta. É a busca por engolfo de alta. E muito disso se passa em a gente buscar um fechamento acima, tá? Acima do que a gente teve aqui da semana passada, que foi essa região aqui de 102,328. A briga é essa do que a gente tem no dia de hoje, tá? Se a gente conseguir esse fechamento, a gente tem um engolfo de alta. Márcio, isso é garantia, certo, líquido, de que vai subir semana que vem? Claro que não. A gente precisa de confirmação. Esse engolfo de alta é quando a gente tem essa vela verde que abraça toda a causa da semana anterior. Ou seja, caiu tudo, a gente sobe tudo, logo na semana seguinte é uma demonstração de que os compradores não querem deixar barato e querem começar realmente a fazer um movimento melhor para evitar essa queda até aqui, aos 95,200. Como vocês estão vendo, a gente está aqui dentro de um canal de baixa, bem claro, do Ibovespa, pegando semanal, e a gente precisa realmente começar a confirmar esse movimento, buscar esse fechamento agora, está em 102,500, né, quase 102,600, para mirar, aí sim, uma continuidade, pegar essa fluidez aqui de basicamente 5 semanas seguidas de queda, e aí vir a faixa de 107,700. Então, Márcio, pegando ontem aquela correria, né, que a gente teve com questão de arcabouço e tudo mais, hoje parece que o pessoal está digerindo, está meio ali com uma indigestão, não caiu bem, está tomando um antiácido para tentar melhorar, mas ainda está se sentindo mal. É natural, né? Vamos pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pregões seguidos de alta, ter um pullback é saudável, né? A gente querer que suba aí infinitamente e não realize em nenhum tempo também é meio puxado. O que apoia? MACD aqui, que está no fluxo comprador de leve. Então, isso aqui pode ser um pullback só para a gente retomar a alta. E para confirmar aquilo que eu comentei com vocês do semanal, a gente precisaria, na próxima segunda, que seria ótimo já, a gente ter um fechamento acima da máxima, que tanto foi a de ontem, dos 104,085, quanto a de hoje mesmo, tá? Que é essa região aqui dos 104,40. Ou seja, qualquer coisa acima de 104,200 fechando na segunda, já seria excelente para a gente mirar essa faixa aqui da média de 200 no diário semanal, que é mais ou menos a mesma coisa, dentro dessa faixa de 107 a 108 mil. Beleza? Então, um dia natural de pullback, fechamento de mês, Petax no dólar aí que está brigando. Então, tem muitas coisas aí sendo movimentadas no dia de hoje, o pessoal aí digerindo a questão de arcabouço.
não falou muita coisa, não resolveu muita coisa, mas o pessoal já queria comprar, precisava de qualquer movimento, comprou. Agora vai ser dissecar e ver o que vamos ter sendo nos próximos capítulos já na semana que vem. Que está faltando algumas explicações, né? Questão de investimento no país, como é que vai fazer essa questão com a queda de juros, controlar a inflação, a tributária, essa reforma que a gente está vendo fiscal, ela está deixando muitas pontas ali que precisam ser mais explicadas e por isso subiu ontem e realiza um pouco hoje, fluxo natural, e aguarda a segunda para ver se o negócio engata mesmo. Valeu, Marcião. Olha, um monte de pedidos chegando aqui de análise. A gente vai conversar com o Márcio Lorega. A gente vai também mostrar aqui para você, investidor e investidora, as notas corporativas que a Rô separou e a Gabi também. Achei muito legal aqui, dentro da plataforma do TC, o Marcos Vinícius Gomes. Ele escreveu, lindo esse momento, que foi quando apareceu o vídeo do pai da Gabi aqui. Aí agora veio essa história, né, dos senadores lá em Brasília, o pessoal não quer trabalhar. Esses caras são muito picaretas, diz aqui. Então a gente sai do lindo momento para os picaretas lá, ninguém quer trabalhar em Brasília, escreveu o Marcos Vinícius Gomes aqui. O Brasil é isso, É o que né? o Brasil provoca. Uma volatilidade nas emoções também. Exato. E além de tudo, acho que o Marcos Vinícius tá fazendo os trades da vida aí, então tem que estar com o coração em dia, hein, meu quase xará? Tamo junto, um grande abraço pra você. Marcião, a pergunta que chega aqui, tô indo pela ordem, tá bom, pessoal? A última que eu vejo aqui de cotação é o pessoal de ação, né? O código aqui da B3. B3SA3, o pessoal quer te ouvir a respeito desse ativo. O que você pode falar pra gente sobre essa companhia, Marcião? Vamos lá, né? B3 hoje dando uma caída firme ali, né? Tecnicamente, como a gente está olhando aqui, hoje uma queda de quase 5%. Tem ali nas notícias de que cada vez mais, sempre que pipoca uma notícia, por mais que passe um pouco disso, já tem alguns dias que aconteceu, de criação de uma nova bolsa, de uma empresa que vai competir, a gente sabe que vai utilizar ainda bastante da parte de tecnologia que a B3 fornece, ou seja, por mais que a gente tenha uma nova entrante no mercado, se isso realmente confirmar, acontecer que a cada 200 anos fala-se isso, né? Cada meia hora se comenta que vai entrar uma bolsa nova para competir com ela, mas nunca se firma. Ela ainda detém, de certa maneira, esse monopólio, esse controle de todas essas tecnologias. Então, vai precisar utilizar. Então, isso não seria, digamos aí, uma desculpa para fazer com que ela caísse. O que a gente vê é um pouco, assim, de pessimismo com o papel e a tendência de baixa aqui, que vai sendo bem clara. Vou até usar aqui algumas coisas para orientar vocês. Essas linhas aqui, boa. Vamos utilizar aqui essas tecnologias todas, né? Vamos usar a nosso favor. Hoje vamos que vamos. Olha aqui, a gente tem esse movimento de queda, e estamos vendo aqui, essa região, deixa eu só tirar isso aqui da frente. Isso. Vou limpar essa ponta aqui. Maravilha. E vou fazer um rabisco bem aqui nessa faixa. Beleza. Está quase formando aqui um triângulo descendente. E é óbvio que a gente pega a parte mais curtinha aqui, segue jogando para baixo. Então, a gente tem um alvo, infelizmente, aqui nessa faixa de 9,50, que é o que causa essa proteção ali, pode chamar mais um fundo para termos compras que mirariam aqui em uma questão de pullback novamente. O rompimento desse triângulozinho aqui, menorzinho, descendente, para vir buscar essa ponta aqui na faixa de 13,73. Mas enquanto isso não acontece, o que pode ser mais chatinho? Se perder essa região aqui, a gente teria uma queda que viria buscar aonde? Essa linha aqui, ó, aqui embaixo. Olha só. Que é mais ou menos nessa faixa aqui dos 8,50. Então, para o investidor ficar bastante atento, ele precisa ficar muito antenado, porque não é, óbvio, o melhor dos mundos, né? Não é o melhor que a gente tem aqui dos cenários, a coisa mais espetacular e magnífica, mas ele precisa ficar atento com essa região de suporte aqui na faixa de 8,50, se perde o 9,63. Compra agora, Márcio? Sinceramente, pessoal, não compro. Não vejo nenhum sinal de reversão, apesar desse fundinho aqui bem pequenininho, na faixa de 10,21, pode querer chamar alguma compra, mas ainda é pullback. E o MACD não virou para compra. Portanto, ainda vejo cenário de queda. E essa queda de hoje, ela aqui não me indica nada. Simplesmente estamos dentro desse fundo e o único ponto que poderia disparar uma venda é a perda dessa faixa de 10,20 para buscar aqueles alvos mais baixos que eu comentei. Tá? Então, quem está fora e quer entrar, digamos, numa compra, não recomendo nesse momento. Quem quer uma venda precisa furar essa região de preço. Compra melhor, para quem quer no curtíssimo prazo, não tem muito jeito não. É acima de 11 para vir buscar aqui 12,10, se não perder aquele fundo.
Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Boa, Marcião. Olha, a B3 que está renovando agora o papel ordinário aqui, mínima do dia, caindo 5%, R$10,26. 10,25 bate a mínima intradiária aqui, o papel ordinário da B3, queda aí na casa de 5%. Deve fechar a semana caindo 2,37%. Pelo menos é isso que a gente está vendo agora. Quer dizer, essa queda de hoje está comprometendo também o desempenho semanal da B3 aqui, que deve fechar no vermelho. No mês, queda de 2,50% para o papel da B3. Não, o mês de março, para quem operou comprado aí no ativo, não tá fácil. Para quem tá posicionado desde o início do ano, nesse fechamento de trimestre, B3 vai fechar aí com uma queda superior a 21,5%. Pelo menos é o que tudo indica agora a 1h mais 48 minutos. B3 na mínima do dia, acaba de renovar de novo, mínima intradiária, o papel ordinário da B3, R$10,23. 5,28% de queda agora para o papel da B3. De fato, um movimento vendedor agora pro ativo. O Marcel mostrou ali, você viu a figura técnica, né? Aquele triângulo ali que o Marcel mostrou para todo mundo, especialmente para você, meu parceiro Felipe Bertella, que perguntou aqui, teria como comentar sobre B3? Tá aí para você. O nosso ouvinte de Minas Gerais, o Rodrigo Milan, ele pergunta aqui, Marcião, Vulcabras parece que está operando em viés de baixa hoje também. Vulc 3, papel ordinário de Vulcabras. Quando ele mandou a mensagem, estava caindo 6%. Como que tá o movimento agora de Vulcabras, Marcião? De fato, mais um papel difícil de operar na ponta compradora? Olha, já P3 estava bem piorzinho, né? Essa aqui já não está na tendência de baixa, como a gente está vendo aqui, né? Então eu vou até fazer aqui uma marcação para vocês. Mais uma daquelas aqui, utilizando essa tech. Porém, olha que legal. Se a gente for olhar aqui, o movimento que tinha de baixa, ela deu um corte aqui embaixo, tá? Deixa eu só dar uma arrumada nisso aqui. Aí, aqui, beleza. Show de bola. Deixa eu ver se eu consigo agora melhorar essa marcação aqui. Vamos ver. Olha aí, ó. Quem sabe faz ao vivo. Ora, tá vendo, rapaz? Vambora, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Aê, agora foi, maravilha. Então, a gente tem visto aqui esse movimento que teve de queda, e aí começou a ter um cortezinho aqui, uma chamada para os compradores, aqui bem de leve, ó. Começou a fazer uns fundinhos mais altos. Mas, o ponto crucial que eu vou tirar essa marcação para vocês darem uma olhada é o quê? Isso aqui, ó. Essa linha vermelha, que é a média de 200 no gráfico diário. E chegou aqui mais uma vez e não está conseguindo manter o fôlego no dia de hoje. Ponto positivo, MACD, depois de ter perdido um pouco de fôlego, volta a abrir um pouquinho para a parte de compra, o que é interessante, mas eu vejo um ensaio melhor para você fazer uma entrada, pelo menos aqui acima dos 12,60, tá? Pegando aqui essa máxima aqui, 12,60. Se eu der um fechamento acima de 12,60 e pode depois ter um pullback até 12,30, seria ótimo, até para você pegar uma compra com um stopzinho menor, tá? Mas o rompimento de 12,60 poderia dar uma compra para mirar 13,20 e depois níveis mais altos, podendo chegar até a faixa dos 15. E olhando aqui pelo semanal, olha que interessante, olha que bacana esse tipo de formação. A gente teve aqui semana passada uma queda de 4,27 e agora, com essa semana de alta, 2,5, reitero o que eu falei dos 12,60. Uma compra que engolfaria aqui, englobaria toda essa vela de queda da semana passada e o MACD aqui querendo virar comprador no semanal. Portanto, a gente sabe que é small, a gente sabe que o risco é alto, mas quem pensa em uma compra e quer carregar uma melhor entrada, Márcio, não quer entrar assim em cima, mais ou menos, beleza, acima de 12,60 você pode pensar numa compra mirando esses 13,30, depois os níveis mais altos. E o stop, óbvio, teria de ficar abaixo dessa semana aqui, para quem quer uma compra um pouquinho mais longa. Quem quer mais curta, usa aqueles pontinhos que eu trouxe no diário, e aí o stop teria que ficar, vamos botar assim, abaixo, mais abaixo de tudo, abaixo dos 11,90, mas não comprando agora. Aguarda um pouquinho, que você pode pagar um pouquinho mais caro, mas você compra com um pouco mais de tranquilidade, porque tem uma formação mais clara para dar continuidade na alta. Tá aí, valeu, Marcião. Ó, a galera vai mandando perguntas, a Gabi me sinaliza aqui, um monte de gente mandando abraço também, escrevendo no nosso WhatsApp da Alegria. Daqui a pouco a gente vai pro WhatsApp, ô Gabi. Boa. Antes, o Brian Cauê pergunta aqui, Marcião, se você costuma usar nas suas análises o indicador OBV. Olha, rapaz, o OBV, bacana, meu querido. Olha, o OBV, ele tem ali o chamado indicador de análise técnica, que relaciona a questão muito de preço e volume, e serve para identificar a parte de tendência, se a gente está numa alta, se a gente está numa baixa, é uma oscilação de preço. Então,
Eu não costumo utilizar muito, mas algo que é muito utilizado para os investidores é a questão das divergências que você tem com relação à parte de OBV, principalmente quando você tem divergência baixista ou divergência altista. Então, muitos investidores utilizam. E aí, vou colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela, só para dar um norte para vocês. Boa. A gente já pode falar até um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ó, enquanto o Marcião vai colocando ali o indicador, né, o OBV, deixa eu só trazer rapidinho aqui a cotação do Ibovespa para você, investidor e investidora. Ibovespa negociando no patamar de 102.309 pontos, 102.328 pontos agora, caindo 1,34%. Dólar futuro recua 0,67% agora, R$ 5,088. R$ 5,088, curva de juros estressada de ponta a ponta, elevação de até 9 pontos base, caso do DI1F 25, que é negociado a uma taxa média anualizada de 12,05%. Pô, tinha perdido ontem o patamar dos 12%, o DI1F 25 voltou para lá, né? Acima de 12%, taxa média anualizada para os contratos com vencimento em janeiro de 2025. E aí, Marcião, deu certo? Boa! Tá aqui na tela, tá aqui na tela. O que é interessante a gente acompanhar, tá? A gente sempre vê aqui as questões de divergências. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um movimento que a gente tem um índice aqui subindo e vamos pegar aqui um movimento que a gente tem um OBV aqui caindo. Deixa eu pegar se eu consigo encontrar aqui algum tipo de divergência. Aqui, esse movimento de alta, esse movimento aqui de queda. Acho que posso usar um pouquinho esse aqui, só para dar um norte, tá? Vamos lá. Aqui a gente com um movimento aqui um pouco de alta e aqui a gente tem os topos descendentes. Então o OBV aqui a gente tem um movimento dele ensaiando aqui, o Bovespa no diário, ensaiando para cima, mais ou menos em janeiro, enquanto a gente tem aqui no OBV, olha aqui, indicando os topos descendentes. O que isso estava deixando claro? Um movimento que a gente tem de divergência baixista. Então a divergência baixista é quando a gente tem aqui os topos descendentes do OBV com fundos ascendentes do Ibovespa. E a mesma coisa se dá no reverso. Se a gente tivesse aqui fundos ascendentes com queda, que eu não encontrei aqui nenhum movimento desse aqui, eu só consegui encontrar esse aqui da divergência baixista aqui rápido, aí a gente teria uma divergência altista, que seria o quê? O índice caindo com o OBV indicando para cima com fundos ascendentes. Então isso é o mais clássico, esse é o mais clássico que você possa utilizar com relação ao OBV para você ter, digamos ali, o melhor cenário para fazer uma entrada. E aqui, se a gente pegar o Ibovespa diário que eu estou usando, a gente já viu aqui em janeiro mesmo a divergência que chamou, infelizmente, todo esse fluxo de baixa que a gente vive hoje. Esse canalzinho está aqui e a gente tem essa pernadinha aqui para cima de Ibov com essa pernadinha aqui para baixo do OBV. Ficou claro, Magnânimo? Pô, transparente como uma água cristalina, legal demais. Muito obrigado aqui, Márcio Lorega. Quem sabe faz ao vivo mesmo. Ó, daqui a pouco a gente vai com a nossa próxima nota do Giro Corporativo. Qual que é aí, Gabi, a nossa próxima nota? Qual é a empresa? Light. Opa, por falar em claro, né? Vamos falar da Light ali daqui a pouco. Não sei se essa coisa tá tão clara pra Light, não. No WhatsApp, quem que tá mandando mensagens pra cá, Gabi? Vamos falar da galera do WhatsApp também. Bora lá, mandar um abraço aqui pro Thiago, que fala com a gente direto da Bahia. Thiago, obrigada aí pela mensagem no WhatsApp, a participação. Hoje, participação em peso de Portugal também. Olha que legal, muito, né, legal. Vini? Martinho também acompanhando, valeu, Martinho, mandando mensagem aqui pra gente no WhatsApp. O Osmar, que também mandou aqui, boa tarde, vocês são demais, sou de Indaiatuba. E ele manda aqui, tô na luta, a imagem do notebook dele com o gráfico e uma cervejinha do lado, né, gente? Porque sexta-feira... Ele mandou a foto? Mandou, eu vamos vou mandar. Colocar. Vamos colocar, vou mandar aqui. Uma cervejinha que é sexta-feira, né, ninguém é de sim. Pô, teve um ouvinte que escreveu aqui, eu perdi o nome dele, sextou com S de cerveja. Boa, é quase isso que fez o Osmar aqui também. E o Leonardo Brasil, Vini, que fala com a gente do Rio Grande do Norte, que tá sempre por aqui no WhatsApp também. Pô, Leonardo é um parceiraço, tamo junto, Léo Brasil, muito obrigado. O Rafa Evangelista Rocha aqui no nosso YouTube, Ike Grafista também, muito obrigado. O Ike é um parceiraço de todas as horas, obrigado, Ike. O Gustavo Ramos escreve aqui, ó, galera, vocês são um show. Eu aqui tô posicionado em Banrisul, no setor dos bancos. Dá pra dar uma olhadinha pra gente? Banrisul é um banco forte lá no Rio Grande do Sul, né? Chegou a patrocinar o Internacional, o Grêmio. Me lembro bem de ver aí os principais times gaúchos, com Banrisul sendo o patrocinador principal. Esse ativo tem performado bem aí, graficamente falando, Marcião? Olha, rapaz, eu até botei ele aqui já
no gráfico, a gente dá uma olhadinha Olha. com mais detalhe, eu vou ser bem sincero a vocês que tá interessante, não tá algo de, digamos, de se jogar fora não. Tô só arrumando aqui, vou deixar mais para aí, que maravilha, olha só. Tá buscando melhorar, amenizar o cenário de queda que ele teve, né? Mas eu vou fazer aqui o seguinte, só para vocês terem um pouco mais de clareza, olha isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, este movimento. E vou dar uma apertada aqui. Que legal. Beleza. Um congestionamento que deu uma pequena escapulida aqui, nada demais, né? Foi um rompimento falso que acabou não se confirmando e gerou um movimento de alta. Mas a gente está dentro de uma congestão longa aqui, a gente olhar o semanal, tá? Porém, óbvio, no prazo aqui mais curtinho, ela está tentando aqui, né, dar uma aliviada. O que precisa fazer? Precisa gerar o rompimento dessa faixa de preço. Para aí sim, finalmente, a gente conseguir o nível de buscar esse ponto aqui, ó, que é a faixa dos 11,81. Então a gente está em 10,02. Quanto mais conseguir fechar acima dessa região aqui, fica melhor. Eu vou explicar isso aqui para vocês com mais detalhe agora. Aqui, ó, a gente precisa ter o fechamento acima desse pavio. Eu vou ampliar bastante para vocês olharem aqui. Aqui, acima de 10,20. 10,20 é o ponto crucial para a gente aqui. Até quem quiser pegar esse topo aqui de 10,38, mas eu trabalho com 10,20, que é o mais curtinho, que é o que a galera tem a memória mais próxima, tá? Acima de 10,20, conseguiu fechar. Se houver pullback, beleza. Depois tem que ter uma compra que supere os 10,20 de novo, tá? Então isso pode ser um dia que rompeu, Márcio, compra agora. Não. Espera, aí pode dar um pullback, depois no outro dia ela vem, rompe, toma esses 10,20 e vai embora. Legal. Ou se romper direto 10,20 mesmo, você olha no gráfico de 15 minutinhos, manteve aquele fôlego comprador, você vai para dentro, o stop fica abaixo dessa mínima aqui, se você quiser, né? Ó, a semana aqui está com 5,15 de alta. Você pode botar um stop mais curto aqui, abaixo desses 9,70, que são essas médias aqui, essa VWAP mensal e semanal, ou abaixo da mínima aqui de 9,49, tá? E aí, óbvio, o alvo seria buscar os 11,81, essa corrida linda aqui para cima, que a gente tem aí um potencial de upside de uns 17%, e você correndo aqui para um stop de mais ou menos uns 5, 6%. É algo que vale a pena, mas eu aguardaria por essa vela forte aqui, um pullback na próxima semana pequeno, de 2, 3%, e aí depois sim, um rompimento, que pode ser pelo gráfico diário no semanal, para você pegar toda essa corrida, porque tem espaço, hein? Tem aqui, ó, umas 3, 4 semanas de uns 20% de queda, e ela pegou só 5% dessa brincadeira. Então, tem um upside legal para cima e o MACD está positivo. Então, gosto do ativo e faz sentido um tradezinho. Vou olhar até com carinho para colocar no Noidias lá no TC. Fiquem de olho, hein, pessoal? Aê, que legal, valeu, nosso Márcio Lorega, muito obrigado. A pergunta também do nosso ouvinte que pediu Banrisul aqui, e o Márcio Lorega fez a análise ao vivo para você, investidor e investidora. Vamos seguir nessa atuada aqui até as 3 horas da tarde, hein? Hoje promete. Daqui a pouco também temos Felipe Coleta, e hoje, como é fechamento de mês e de trimestre, o Coletinha vem aqui com o notebook dele e a gente vai fazer um balanço, uma análise a respeito do dólar, índices americanos. O Márcio Lorega vai estar com a gente nessa também, vai ser muito legal, hein? Isso aí a partir dos próximos 10 minutos, porque agora a gente vai com a informação da Light. Antes, eu quero mandar um grande abraço aqui, ó, pro Paulo Pi. Ele escreveu: queria saber quem da audiência da TC Rádio, do Almoço de Negócios, está mais longe do Brasil. Eu tô respondendo aqui pra ele, viu? Eu acho que essa você ganha, viu, Paulo? Porque ele fala com a gente de Bangkok, na Tailândia. Eu ia falar o de Bangkok, então é essa mesmo. você ganha, de longe, Paulo. Tamo junto, muito obrigado. O Ale tá aqui dizendo: OBV é vida. Já temos aqui o Brian Cauê, magnânimo, agradecendo o nosso magnânimo Márcio Lorega. Quem que mandou mensagem aqui? A Rua até separou, gostou do comentário aqui, né? Fisgou o comentário do nosso ouvinte. Quem que escreveu? Álvaro. Luiz Álvaro. Vini, até em casa de repouso, os aposentados trabalham mais que os digníssimos senadores. Como diz o doutor Carlos Suslik, vai trabalhar! Vagabundo! É isso que o doutor Suslik fala. Faltou esse complemento. Luiz Álvaro, tamo junto. E o nosso grande Osmar mandou a foto aí, né, Gabi? Mandou aqui, ó. Ele falou, tô na luta. Olha só, rapaz. Vidão, hein? Sexta-feira aí, que beleza. Aí sim. Aí, merece. Parabéns aí, Osmar. Boa, ouvindo a TC Rádio, operando e tomando uma bela cervejinha também. Aliás, ninguém é de ferro numa sexta-feira. Bom, vamos lá então falar da Light, Gabi. Mais informações aqui para nossa audiência a respeito dessa companhia, certo? Certo, Vini. A Fitch rebaixou o rating da Light de CCC para CC.
A agência de classificação de risco afirmou que a companhia não vai conseguir captar financiamento suficiente para suportar seu esperado fluxo de caixa negativo e as amortizações de dívida em 2023, que estão estimadas entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais. As informações são da Mover. Valeu, muito obrigado, Gabi. Ô Márcio, a gente sabe que essa empresa passa por um momento aí bastante desafiador, né? A Light tá lutando aí também para conseguir uma renovação da concessão para operar lá no Rio de Janeiro, mas já disse que as autoridades locais lá do Rio precisam ponderar nessa concessão as dificuldades operacionais que tocam o modelo de negócio da Light. E aí, pelo menos o que o Luciano Costa, que é o nosso editor aqui do setor elétrico, diz, é que assim, independentemente da operadora, de quem vai ali a tomar conta do Rio de Janeiro, essa questão dos gatos lá, né, o roubo de energia, isso vai ser inerente, assim, independe da operadora, é um desafio de fato operar no estado do Rio de Janeiro. A Light tem operações em outros estados também, mas o principal o modelo de negócio da Light, o principal cliente da Light é o estado do Rio de Janeiro, e por lá ela tem encontrado muita dificuldade, Marcião. Sim, o core business dela, né, o núcleo de negócio dela é o Rio de Janeiro. E o grande ponto que ela precisa aí enfrentar e superar, até numa questão, vamos dizer, de venda da empresa, né, que é essa especulação que está fazendo com que ela caminhe aí essa alta todo dia de hoje, que está falando esses 8,78, né, com relação de possibilidades, vai vender, não vai. Beleza, ok, vendeu, beleza. Para a Light, dependendo do qual o valor que seja ofertado, os acionistas ali podem precificar em um valor maior, sempre a questão, né? Aquela que é a parte de, vamos lá, vou vender, ou quem quer vender vende mais caro, quem quer comprar mais barato. Então vai ter negociação. Muito claramente vai ser colocado isso na mesa, que é essa questão dos gatos. Ela não consegue gerenciar há anos, tá? Por mais que ela busque diversas maneiras e modalidades para tentar legalizar, ela não vai conseguir com clareza, se não tiver apoio do Estado, enfim, de um policiamento, do que for, ela não vai conseguir subir as comunidades, que em grande parte, infelizmente, são dominadas aí por tráfico, milícia, o que quer que seja, para subir, para, digamos, falar, olha, você que não paga a luz, ou paga com a milícia, ou paga a questão de poderes paralelos em geral, você, agora, antes você não pagava, né? Legal, mas agora você vai pagar, mesmo que seja pouquinho, você vai pagar. Dentro de um espaço em que as pessoas lutam para sobreviver, você acha que mais um custo, sem, digamos, ter algum tipo de meio feito, vai ser aceito? Estamos falando de muitos anos em que os avós, os pais, os filhos ficavam nesse fluxo. Muito desafiador. Então precisa ter um trabalho muito, questão social, parte financeira, tem muita coisa para ser vista para remover esse grande desafio para a Light. E aí, óbvio, quem está dentro tá doido para faturar um dinheiro e sair fora, que é o caso que está acontecendo. Vai vender? Meu Deus do céu, nossa, não acredito. É um momento espetacular, maravilhoso. Vou conseguir sair dessa questão, porque é um problema que há anos ela fala que vai ver alguma maneira e não consegue. E aí, tecnicamente, a gente tem só reflexo disso. A ação que já vem caindo há um bom tempo, se a gente for pegar aqui o semanal, olha de onde ela vem com essa queda. Ela está vindo desde 2020, nessa baixa gigantesca aqui que vocês estão olhando. Olha o nível de queda que a gente tem para esse ativo, que ele vem aqui há milênios e agora, infelizmente, ele deu um corte para piorar tudo, ele deu um corte para baixo nessa queda, tá vendo? Ele está usando o que era uma região de suporte, uma linha de suporte, até em quase um padrão de alargamento baixista, que é diferente do que a gente tem de canal, que canal fica tudo certinho, né? Tudo alinhadinho, assim, caindo bonitinho. Esse aqui ele foi abrindo para baixo. Então ele abriu e mesmo assim rompeu para baixo, olhando pelas últimas semanas, e agora começou a tentar criar uma outra região aqui de suporte. Óbvio, agora ainda precisa ter confirmação dessa região de preço, mas a gente está tentando aqui, se dedicando ao máximo a Light para sair desse cenário. Ainda é queda, tá? Mesmo com esse movimento. O MACD aqui não virou para compra, que eu utilizo muito para ver se isso é um pullback, se está sendo algum movimento, digamos, mais firme que pode reverter. Ainda não reverteu. Está diminuindo o histograma, mas ainda não virou aqui no semanal. Márcio, olha no diário para ver se fica melhor, até com um tradezinho mais curto. No tradezinho mais curto, virou, MACD até compra, só que não conseguiu pegar pressão. Vocês veem que ela está com muita dificuldade de sair aqui. Primeiro, chegar nesses 2,50 que tem aqui,
essa VWAP mensal que está travando em 2,30. E aí chega a 2,50 e ainda teria um 2,80. Então tem muita água para rolar, tá? Essa alta de hoje é boa? É. Mas o papel saiu, digamos, aí do fundo de 2,01 para 2,25, pessoal. Então, muito cuidado em quem quer operar esse ativo, é um risco muito alto. E se ele vir a perder 1,86, galera, olha isso aqui. Não tem mais nada para baixo, tá? Não tem mais nada para baixo. Maria. Não estamos falando aqui. Não tem mais nada para baixo. Não estamos falando aqui de, basicamente, 4 meses seguidos de baixa. O MACD lá embaixo ainda não mostrou reação. Ainda não vejo timing para compra. Existem com muita tranquilidade outros ativos que vocês podem se expor. Esse está muito suscetível a notícias e, tecnicamente, ainda não deixou claro que é compra. Então, cuidado, galera. Muito cuidado nessa hora, dentro do nosso YouTube, 661 likes, vamos ali, buscando 700 para essa sexta-feira, pessoal. Ó, o Adriano Monteiro, meu like foi o número 629, deixei o like para dar agora na parte da tarde para vocês. Adriano Monteiro, muito obrigado, tamo junto. Vini Salles, meu xará aqui na audiência. Gustavo Mutz Soares, um prazer ter você aqui, Gustavo. O perfil KK Trader tá aqui participando com a gente. KK Trader, obrigado pelas palavras carinhosas, estamos juntos. Cláudio Lima, aê, Cláudio Lima, abração pra você aqui também. O Adriano Monteiro, falando de Eletrobras, já tratamos aqui a respeito da companhia, muito obrigado. Fábio Coppola, valeu pela sua audiência, Fábio, tamo junto. E chegamos aqui para 2 perguntas do nosso Paulo Roberto Gregol. E aí, Paulo, muito obrigado aqui pela sua mensagem, vamos juntos nessa. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum ativo aqui, não ficou faltando não. Realmente pela ordem aqui, Paulo Roberto Gregol. Ele pergunta sobre o papel da TIM e também Vivid 3. Me parece que ele quer saber bastante sobre o setor de telefonia, viu, ô Marcião? Ele pergunta aqui a sua opinião, se existe ponto de compra para os 2 ativos, Vivid 3, que é o papel da Vivo, né, antiga Telefônica, e também TIM Brasil. Beleza, vamos lá. Antes disso, só dar um salve aqui para Alexandre Beltrão, que estava acompanhando ali aqui no nosso stage aqui do Vida Magnânima, a parte de TC Rádio. Pergunta, campeão, o áudio ficou safo? Massa também estava de olho nisso aí. Grande abraço, Massa. E KK Trader, que eu conheço aí de velhas e longas datas. Grande abraço, KK Trader. Tamo junto, meu camarada. Que legal. É seu coração aí. Rapaz. E falando de TIM pro Magnânimo agora, é o seguinte. Tava caminhando tudo muito bem, né? Tudo muito legal, a semana indo bem, numa boa. Mas essa semana agora resolveu dar uma devolvida nessa reta final, né? Olhando aqui, principalmente o dia de hoje, aí, com essa queda de 3,20, ele pegou aqui 3, 6, 7 altas seguidas e devolveu numa pancada só no dia de hoje. Então, a gente tem essa VWAP aqui em 12,50, que é a região de suporte para ela, tá? E precisa urgentemente retomar essa faixa de 13,30, que estava caminhando tão bem, tão bonitinho, para poder mirar aqui a faixa de 13,70. Então, é uma queda que chama a atenção por querer começar a virar o MACD, que está aqui na parte mais alta do histograma virando para baixo, tá? Então, momento de atenção. Não deve perder a TIM curtíssimo prazo, hipótese alguma, o 12,50, senão a gente cai para 12,20 e depois vai querer mirar aqui embaixo onde está o mouse aqui nessa faixa de 11,80. Para quem está querendo carregar um pouquinho mais de tempo ativo, tem até um Fibonacci desenhado aqui na tela, a gente precisa muito ter um fechamento acima de 13,15, que aí sim a gente consegue engatar para essa região de 13,70, 14,23, que seria 61 pontos de fio, e depois mirar o topo aqui de 100% lá nos 16, tá? Mas estava indo bem, agora resolveu perder um pouquinho de fôlego. Eu fico um pouco atento, não estou mais tão otimista assim com esse movimento que ela está fazendo, porque ela não está me agradando fazendo isso aqui, ó. Esse canalzinho aqui de baixa, que não está saudável e está chegando na região de topo, tá? Ela pode, infelizmente, com essa semana que ela está fazendo, devolver primeiro para essa metade e depois querer devolver tudo isso aqui mirando aqui embaixo. Beleza? Então, atenção, não recomendo nesse momento a compra de TIM. Valeu! Ó, enquanto o Marção prepara ali a análise de Vivid 3, que também foi uma pergunta do Paulo, deixa eu só pontuar que o Ibovespa há pouco estava renovando mínima intradiária. Perdeu até o patamar dos 102.200 pontos aqui o Ibovespa. Agora, Ibovespa cotado em 102.162 pontos. É realmente hoje um dia completo de aversão ao risco, o Ibov devolvendo boas partes do ganho de ontem, ou dos ganhos de ontem.
Eu tô aqui de olho na composição acionária do Ibovespa, pegando aquele recorte de variação percentual, o papel que mais recua agora é Soma 3, hein? O papel do grupo Soma recuando 6,77%. Rapvida acaba de passar. Soma nesse sentido, recua 6,79%, portanto, tanto o papel ordinário de Rapvida como a ação ordinária do Grupo Soma, recuando aí cerca de 6,80% nesse instante. Na sequência aparece aqui Lojas Renner, olha o papel da Renner despencando 6,35%, MRV caindo 6,26% e B3 que renova de novo, mínima do dia, mínima intradiária para o papel da B3 em R$ 10,23. Outro papel que está renovando mínima aqui é Qualicorp. Qualicorp na mínima intradiária em R$ 3,75. A maior parte hoje dos ativos opera em viés baixista, né? Boa parte dos ativos aqui operando em queda. Na ponta positiva, estava contando aqui, são cerca de 12 papéis. Há aproximadamente aqui 12 papéis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 papéis apenas sobem no Ibovespa. Contando que BPAC 11 avança 0,20% e Sambi 11 sobe 0,22%. Portanto, são altas tímidas. O papel que mais sobe no Ibov hoje, contando aqui a variação percentual, levando em consideração a variação percentual, é Cogna. Olha o papel ordinário da Cogna avançando 3,30% a R$ 1,88. De resto, altas percentuais aí na casa de 1%, 0,80%. E nós temos papéis aqui muito próximo do 0 a 0. É o caso de Sambi 11, a Unity do Banco Santander. O papel ordinário do Carrefour está próximo do 0 a 0. Copel e Vibra Energia. Tudo isso muito próximo à estabilidade. Em relação ao Ibovespa, só para a gente trazer aqui um rápido overview de mercado, olha, Magalu na mínima do dia, hein? Mglu 3 na mínima intradiária agora recuando 3,20%, R$ 3,33. Uzi Minas, Usim 5, papel preferencial da Uzi Minas também operando em viés de baixa, R$ 7,25 é a mínima do dia para o papel da Uzi Minas que cai 0,82%. Ibov cotado agora a 102.179 pontos, a mínima do dia foi em 102.109 pontos, Ibovespa operando em viés de baixa, 1,48% de queda. Ô Marcião, daqui a pouco a gente pode até falar mais desse Ibovespa se você quiser. A galera também aí tá esperando a análise de Vivit 3, mas que coisa, esse Ibovespa hoje tá aí safado, hein, Márcio Gomes? Pois é, Magnânimo. Pois é, diga-se Vinição e todos os magnânicos ali. Até respondendo um pouquinho o Rivotril que ele perguntou, né? E eu vou botar aqui, daqui a pouco eu volto com o Vivit que eu já deixei aqui montado para responder Magnânimo Paulo. Foi isso? Isso. Então, vamos lá. O Rivotril está falando, Márcio, fundo duplo. Olha, Rivotril, potencial tem, mas essa derrocada aqui, ó, no diário, pode azedar o pé do frango aí, né? E aí a gente pode, desse nível que a gente está aqui, se continuar assim, voltar para os 101.600, que não seria nada legal de voltar para essa região, que foi o grande custo que, quando foi rompido, chamou mais as compras, e no dia de ontem a gente conseguiu aquela alta belíssima, né? Mas se a gente voltar para essa região, infelizmente no diário vai fazer engolfo de baixa, e com essa fluidez de alta aqui, pode gerar fluidez de queda e a gente voltar para o fundo, tá? Fazer aquele momento golfinho do Ibovespa, que sobe, faz uma gracinha e volta para o fundo. Com relação à parte de semanal, a gente precisa aqui, mais uma vez, tá? Para firmar o fundo duplo, ter fechamento acima de 101.600, né? O ideal seria 102 aqui, 300 para ser completinho, bonitinho. E aí 102.300 firmou, semana que vem, qualquer totozinho para cima, ali a gente conseguiria acima de 104.300, como eu comentei, buscar os níveis ali de média de 200, tá? Então só para isso, para ficar atento, campeão. Vivit 3, boa. Vamos lá. Falando de Vivit 3 aqui, Paulão, é o seguinte, a gente tem aqui média de 200 no semanal, e aí, só para reiterar, tanto com TIM quanto com Telefônica, tem notícia para isso que também está pesando nos ativos do dia de hoje, tá? E a notícia foi que o pessoal lá do Santander, eles cortaram ali o preço-alvo das duas ações, falando que está refletindo esse corte ainda, apesar de manter ali a recomendação de compra para o ativo, né? Eles estão mantendo tudo legal, mantendo o outperform para as duas, né? Acima da questão de expectativa de mercado, eles cortaram porque estão precificando a questão de aumento de custo de capital nesse ano, ou seja, taxa de juros permanecendo mais alta, eles não tinham englobaram, cortaram um pouco. Com relação a Vivo, tirou de R$ 55 para R$ 52 e da TIM de 18 para 17
agora para 2023. Então, por isso que elas estão sofrendo hoje. E com relação à Telefônica, a gente está aqui na média de 200, em 40,64, que era o que ela estava buscando romper nessa semana. A média de 200, que era bem importante, bem relevante, como vocês veem aqui, não conseguiu. E aí agora qual é o alvo? 37,82. E depois disso, sem choro nem vela, vem buscar nível aqui mais baixo em 35,39, 35,50, tá? Onde que eu vejo compra melhor nisso, Paulão? Pelo menos ela fechando acima dessa média de 200. Anima pouquinho, tá? Porque você já tem uma resistência em 41,76. E aí a compra melhor é acima dessa faixa de 42, mirando rapidinho, 43, 70, 44. E aí depois aquela corrida linda e maravilhosa para 48, depois a faixa de 50. Portanto, apesar do MACD estar aqui comprador, é um momento de bastante atenção com a Telefônica. E eu somente recomendo compra para vocês miseravelmente com fechamento acima dessa duzentão aqui do semanal, tá? Na faixa de 40,64. Valeu, muito obrigado, Márcio Lorega. Ó, o meu YouTube, pessoal, reiniciou aqui, né? Quando a gente atualiza, né, para ver o número de likes e tal, o YouTube, ele não deixa voltar mais para todas as mensagens como deixava anteriormente. Então eu tô aqui, ó, lendo as mensagens pela ordem, mas se eu pular algum ativo aqui, não é que o Márcio Lorega não quer falar desse ativo, não. É porque o YouTube aqui me derrubou. Então manda no WhatsApp também. Manda no WhatsApp também aí, manda de novo aqui que eu tô de olho, eu vou sempre pela ordem. Um grande abraço pro Júlio César Pestana, o Felipe Tanuri, Samir Rosa, tamo junto. Ele falou aqui, ó, quem ama o trabalho é esse Vini, né? Não quer nem folga. É verdade, Samir Rosa, mas eu vou tirar férias em abril. Eu amo meu trabalho, mas em abril, no fim do mês, só tá longe ainda, né? Abril a gente começa na próxima segunda-feira, amanhã já é abril, mas segundona estamos aí, dia 3, né? Segundona é dia 3 de abril, rapaz, tá passando rápido, hein? Eu saio de férias no dia 24 de abril, hein? 24 de abril. Adivinhe quem vai apresentar o nosso almoço de negócios, hein, Gabi? Ih, Vini, não sei não, hein? Quem será que vai? A Gabriela Alves vai assumir aqui o comando da nave, hein? Gabi Alves vai apresentar aqui o nosso almoção de negócios, vocês vão estar em excelente companhia. Ô, Andrezão, já separa aí pra gente mais um break, né? Faltam 2, daqui a pouquinho a gente vai pra mais um intervalo. Enquanto isso, eu leio aqui a mensagem do nosso magnânimo, o Thiago tá agradecendo aqui, o mestre, ele falou, ó, quanto mais tempo o Marcião tiver aí na rádio é melhor, é uma satisfação, concordo. Boa. Faço parte aqui, concordo com o relator. Valeu, Thiago. E o Henrique Costa tá perguntando aqui pra você, Márcio Lorega, se o Ibovespa tá caindo tanto, por que o dólar cai também? Quem tá mentindo nessa história? Essa pergunta de quem tá mentindo é sempre interessante, né? Mas explicando bem diretamente, sem muita volta, questão de PETAX pro dólar hoje. PETAX, a gente tem essa formação, que é, digamos, um preço de fechamento convencionado para o dólar, né? Ele sempre pega essa questão de fechamento contando ali, basicamente, esse último pregão de mês, e aqui acaba valendo para o mês seguinte, para todos os contratos que são fechados, usado como referência ao dólar PETAX. E aí, ele foi fechado já na sexta-feira, 5,08, embaixo de 0,88, a PETAX já foi, tá? E ela acaba sendo esse referencial para liquidação também de contratos futuros, elaboração de balanço corporativo, e aí, só para dar uma acumulada nesse ano, essa PETAX está embaixo de 2,63. Então, é a briga forte dos cachorros grandes, né? E aí, por isso, também ficou nesse movimento de baixa, e aí, digamos, não acompanhou um potencial de alta que teria, mas não é garantido, com o Ibovespa de baixa. Sempre que se olha, Ibovespa cai, o dólar tem que subir. Não necessariamente, porque você tem esses fatores aí que acabam mexendo com o humor. E aí, só para dar esse norte aqui, ó, o dólar no mensal vai buscando seu suporte aqui em R$ 5,19, a média 200 do mensal. É um mês de queda, que por enquanto aqui no dólar, que não é a PETAX, é o dólar futuro, está em 3,83 de queda. Para ele retomar fôlego de alta, tem que superar 5, miseravelmente 5,32, e aí ele caminharia para essa faixa de 5,60 aqui. Isso eu estou olhando, galera, em mensal, tá? Em semanal você vai ter outras regiões aqui interessantes de suporte, de resistência para o dólar, mas precisa tomar bastante cuidado e bastante cautela, e principalmente deixar o seu like, para a gente bater os 700 likes aqui, firme e forte. Você que está assistindo no canal bombando, vamos lá, vai trazendo ativo e vai deixando o like para a gente bater esses 700 nos próximos 10 minutos. Desafio, vamos que vamos, hein, galera? Vamos então, nessa! 700 ou nada nessa sexta-feira, meu Brasil. Olha só, quem tá batendo tudo que é meta aqui de alta são os DIs, hein? DI1F agora 26 na máxima do dia. Máxima intradiária para os contratos com
com vencimento em janeiro de 2026, sinalização importante de médio prazo, agora cravado aqui, taxa média anualizada 12%, alta de 10 pontos base e meio. Alta de 10 pontos base e meio também para o D1F 25. Os contratos de juros futuros, eles agora sobem de ponta a ponta. Há uma hidratação no pedido de prêmio em toda a extensão dos contratos de juros futuros. Agora, 2 horas mais 22 minutos, a gente vai rapidinho para um rápido intervalo. Na volta, tem informação a respeito de Sequoia e tem a pergunta da nossa audiência que quer uma análise do Marcelo a respeito de Local Web. Não saia daí, 12 segundos? Olha só. Declare os seus investimentos em apenas 4 passos. Sem usar planilhas, sem fazer contas e pagando menos de R$1 por dia. Acesse sencom.com.br e conheça a nossa calculadora. Aê, muito bem, procure a Sencom, não tem erro. Ô Andrezão, você tá aí com o nosso leãozinho cracudo? Tem o Cracudinho Júnior, tem o Cracudão e o Cracudinho Júnior. Daqui a pouco o André procura, o André falou, não sei o que é isso. Você não assistiu o programa, Andrezão? Quando você não tá aqui... Pego no pulo. Ah, Andrezão, brincadeira, o Andrezão, é o nosso Julius, ele trabalha em 2 empregos. É verdade. Então ele tá saindo do emprego e tá vindo pra cá. Você que tá acostumado a ouvir aí, Gazeta Primeira, o que você ouve na Gazeta é o Andrezão que faz. Contei, Andrezão. Tudo que você ouve lá é o Andrezão que faz. Ele trabalha aqui com a gente também, as vinhetas da TC Rádio, obra-prima do nosso André Luiz, um gênio. Ó o Cracudinho, esse é o Cracudinho Júnior. Boa, Andrezão. Tamo junto, muito obrigado. Vamos lá com informações da Sequoia Logística, ô Gabi? Vamos lá, Vini. Deixa eu só posicionar aqui a nossa notícia. A Sequoia segue com a redução de exposição às operações de risco sacado, modalidade de antecipação de recebíveis que está por trás da crise da Americanas. O montante da gigante de logística está hoje em 92 milhões de reais, que eram 141 milhões no 4º trimestre. De acordo com o presidente da empresa, Armando Marchesan, parte da redução é renegociação com fornecedores. Segundo ele, a companhia está negociando com o Banco do Brasil e fornecedores com vistas a fortalecer o capital de giro. As informações, Vini, são da Mover. Muito obrigado. Vamos falar de Sequoia na sequência, porque, olha, o caldo tá, de fato, azedando aqui pro Ibovespa e Ibovespa Futuro, hein? Ibov caindo 1,53% agora, 102.128 pontos. Alguns papéis aqui renovando mínima intradiária. O setor de construção civil sofrendo um pouco mais. Mínima do dia aqui pro papel da Plano e Plano, que cai 3,07%. Exetec, há alguns minutos, renovava também mínima intradiária. Agora o papel está batendo R$ 12,19. A mínima do dia para a Exetec é 12,18. Agora 12,19 para o papel ordinário da Exetec, recuando 2,56%. Nós temos Cirela também, caindo 1,34%, cravado R$ 14,00. MRV despenca 6,26%, R$ 6,44. 6,43 agora, 6,40% de queda para o papel ordinário da MRV. Tenda, mínima do dia para o papel da Tenda, papel ordinário da Tenda, recuando 3,05%, a mínima é em R$ 4,76. De fato, construção civil sofrendo hoje. Camil, papel ordinário da Camil, que projeta um volume aí na casa de 9 milhões de reais, também batendo mínima intradiária, 3,68% é o tamanho da queda, ativo negociado agora a R$ 6,81. Nós temos o Ibovespa agora 102.116 pontos, mínima do dia para o Ibovespa Futuro. Olha o Ibovespa Futuro aí caindo 2,01%, renovando mínima, e o Ibov acompanha. Mínima intradiária para o Ibovespa, 102.051 pontos, caindo 1,60%. O Ibovespa bastante perto aqui de perder o patamar dos 102 mil pontos. Antes de Sequoia, ô Marcelo, você consegue mostrar pra gente aí o movimento gráfico dos últimos 5 minutos do Ibovespa Futuro? Me parece que entrou uma forte, um fluxo vendedor aqui no Ibovespa Futuro, hein, Marcião? Mostro sim, vou colocar agora na tela e é só para fechar o dólar aqui. Eu trouxe no semanal, galera. R$ 5,00 é o grande suporte que a gente tem. Se perder, a gente tem caminho aqui para a faixa de 4,70, 4,80, tá? Então, dólar precisa segurar essa região, um triângulo descendente que a gente tem formado. Agora vamos para o Ibov nos 5 minutões aqui para trazer o ponto que tá. Olha isso, rapaz. Meu senhor amado, hein? Eita, isso aí. Olha o que a gente tem, cara. Olha que interessante, tá? Vou trazer aqui primeiro um ponto
dessa corrida aqui que a gente deu, com aquela questão do arcabouço, olha aqui, a corrida que a gente deu. Isso é como se fosse uma barrinha só deu uma pequena pausa aqui embaixo. E aí agora, o que a gente está tendo? Está tendo basicamente nessa queda, evolução dela, o movimento dela aqui. E a gente está aqui exatamente, isso é quase que um Fibonacci, tá? Isso aqui é quase que 50% do movimento que a gente teve, desde o fundão até a parte máxima. Então está com 50% da queda que tivemos com a questão aí do arcabouço e da passagem de arcabouço, enfim, todos os detalhes ali que não foram, enfim, multiplicados ou foram explicados, mas o mercado resolveu descer pelo lado bom da vida ontem e caminhou legal. Show! Ignorou o fluxo. Hoje ficou lateral e agora está pegando essa pressãozinha de queda, devolvendo metade do que ganhou ontem. Então é momento de atenção, precisa ficar esperto. Mais uma vez reitero aqui pelo Ibovespa a faixa de 101.600 como região importante, que a gente não deve perder essa faixa para evitar aquela escorregada até ali embaixo e devolver 100%, digamos, da alta do arcabouço. Beleza, Vinição? Valeu, muito obrigado por tanto análise aqui dos últimos 5 minutos do Ibovespa. Ô Marcelo, só pra gente fechar esse nosso bloco aqui, né, de pedidos da audiência e também do nosso giro corporativo, na sequência vem aqui o Felipe Coleta, que vai trazer pra gente uma análise importante, né, nesse fechamento de mês, fechamento de trimestre. O Marcelo também tá aqui para trazer o olhar dele. Antes de tudo isso, Sequoia Logística, olha, tem muita gente da comunidade do TC posicionado nesse papel, pelo menos curioso, porque todo dia tem pergunta de Sequoia. Queria que você falasse a respeito de Sequoia e Local Web também aqui pro nosso ouvinte, o Alexandro, que perguntou mais cedo. Aliás, valeu pela pergunta. Ele, humildemente, vocês poderiam analisar Local Web? Claro que sim, chegou aqui o seu momento. Mas primeiro Sequoia, né, Marcião? Vamos lá. Sequoia na tela ali para os mais grandes que acompanham, né, diretamente aqui esse balanço e tudo que está acontecendo com ela. Semana pesadíssima, né? O pré-balanço já estava ali já bastante pesado, só deu sequência, não conseguiu ali após a divulgação dos números animais, ainda tem essas questões aí de destacar, tudo mais, todos esses pontos que ela está buscando sanar, mas o fato é que o mercado não está olhando com os melhores olhos para o ativo e tecnicamente está refletido aqui. Fez mínimo em 2,02 no dia de ontem, e aí conseguiu respirar um pouco, chegou até a animar com essa formação de martelo, que acaba tendo potencial comprador, mas precisava confirmar hoje, fazendo o quê? Fechando acima da máxima de 2,22. Conseguiu? Não conseguiu, fez a máxima em 2,20, e aí agora vai voltando para o fundo, o movimento golfinho mais uma vez aqui para mais um ativo no dia de hoje, R$ 2,08, e se perder, vai para onde, Márcio? Mínima dela, em 2,02, se perder 2,02, Mação, por projeção de FIBO, carrega ela aqui para 1,66 e 1,47. Só não vou descer mais e respeito a galera que está comprada. Para a parte de cima, precisa animar aqui, superando 2,27 e aí 2,30, que é a VWAP semanal. Aí sim, tá? Respirar aliviado os compradores de Sequoia, buscando 2,65 e depois aqui a VWAP mensal em 2,91. Portanto, ainda não tá legal. Você olha aqui, MACD segue bem aberto, espaçado, histograma voltando a pegar pressão aqui de queda. Infelizmente, as notícias não são muito legais para quem está aí com Sequoia neste momento. E falando de Local Web, a gente encerrar, foi quem? Alexandro? Magnânimo Alexandro? Exato. Marcelo, enquanto você vai... Ele mesmo que perguntou aqui de Local Web, só para pontuar, Ibovespa na mínima intradiária acaba de perder os 102 mil pontos, o índice referência da Bolsa Brasileira, 101.985 pontos agora para o Ibovespa, que cai 1,67%. Ibovespa Futuro segue o mesmo movimento de queda, recua mais de 2%, 102.295 pontos, 102.295 pontos para o Ibovespa Futuro. Ibov renova de novo, mínima do dia, 101.970 pontos. De fato, um dia bastante negativo para quem estava esperando uma sexta-feira em alta, né, para fechar a semana tranquilo ali para quem estava comprado. Que nada, um dia bastante desafiador. O dia seguinte, né? O dia após a apresentação do arcabouço fiscal, Ibovespa devolvendo boa parte do movimento altista de ontem, ainda assim caminha para fechar a semana o Ibov com uma alta de 3%, no mês queda de 2,80%, no ano, nesse trimestre, né, nos primeiros 3 meses do ano, caminha para fechar em queda de 7%, o índice referência da Bolsa Brasileira, que renova a mínima de novo, 101.955 pontos agora. Desculpa, viu, Marcelo, te interromper, só para pontuar aqui essa queda do Ibovespa, que perde o patamar dos 102 mil pontos. Você estava falando de Local Web, certo, Marcelo?
De forma alguma não interrompe, que informação é sempre importante e relevante e vai basicamente cair em todo mundo, né? Eu tô olhando aqui, o único que está para cima bem leve é o índice de energia elétrica, que está subindo 0,19, índice de dividendos caindo 0,86, índice de consumo caindo 2,90, índice financeiro aqui, né, caindo 1,34, materiais básicos, commodities caindo 1%, imobiliário caindo 2%, small caindo 1,61, índice de utilities caindo 0,5%, ou seja, tá caindo todo mundo e só a IFIX que está dando um respiro, mas também já sangrou muito com aquelas questões de crise que não estavam conseguindo efetivar pagamentos, diversos fundos imobiliários não estavam honrando ali, digamos, recebendo pagamentos ali de crise. Então, setor e o cenário está desafiador. Mas respondendo aqui, grande Alex, sendo magnânimo aqui com relação à local web, foco é o seguinte, precisa superar aqui os 5,19, tá claro aqui, né, por esse Fibonacci que eu tracei para vocês aqui já, um tempinho, mas a gente vai e refresca a memória aqui para vocês. Superou 5,19, Márcio, o caminho vai correr sem olhar para trás? Não, vai buscar aqui 5,39, que é a VWAP mensal, e depois disso, somente depois disso, conseguindo fechar acima desses 5,39, a gente caminharia sim para a faixa de 6,30 e 6,84, que aí é um Eldorado bem saudável, né? Parte de baixo da tabela aqui, perdeu 4,50, cai para a faixa de 4,17, e aí, rapaz, aí fica feio, porque vai buscar lá a faixa de 3,35, que é aqui 50% dessa queda que remete a um fundo de gráfico mensal lá de abril de 2020. E depois a mínima histórica aqui, pegando a faixa de R$2. E quanto? Isso aqui é R$2,43, que seria 61,8 de FIBO. Você vê que o FIBO está batendo bonitinho aqui com esses pavios, que são quase os fundos históricos, basicamente os fundos históricos de local web. Márcio, compra local web? Nem por um decreto nesse momento, tá? Fico de fora do ativo, não vejo ele como saudável, o MACD abrindo não está demonstrando sinal nenhum de reversão, então bastante atenção. E só para complementar a B3, Vinição, saiu uma notícia aqui agora há pouco, estava olhando, o UBS rebaixou a B3 de compra para neutro, por considerar tendências desafiadoras à frente. Aí a gente tem agora, com mais clareza também, os fundamentos, o motivo, além da parte técnica, por que B3 estava salgada e está salgada no dia de hoje, Vinição. Ah, valeu, hein, Márcio Lorega. Olha só aqui, ó, rapidinho, uma informação que já tá no painel Mover Pro, uma informação que vem da agência Reuters aí, ó, Andrezão, se quiser até mostrar minha tela, os analistas do UBS cortaram a recomendação das ações da B3 para neutra e reduziram o preço-alvo para R$ 12,50. Esse preço-alvo anteriormente estava na casa de R$ 15. Tá aí, portanto, mais detalhes você acessa tc.com.br. Vamos lá, ou o aplicativo na palma da sua mão pelo celular, né? O app do TC que não te abandona jamais. 2h mais 35 minutos, chegou a vez dele aqui, Felipe Coleta. E aí, Coletinha, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Vini, boa tarde, Gabi, boa tarde para todo mundo aí que tá ligado na TC Rádio. Boa tarde, Coleta. Ô, Coleta, o pessoal preocupado hoje, hein? O Ibovespa devolvendo aí boa parte dos ganhos de ontem. A âncora fiscal acabou sendo uma boia fiscal, né? Você tem um limite inferior para o gasto, ou seja, o gasto vai continuar crescendo. Acho que esse é o primeiro receio, né? O arcabouço, ele tirou a incerteza da frente. Mas assim, sinceramente, tirando brincadeira de lado, acho que tem também um pouco de realização, né? A Bolsa deu um salto dos 96 mil pontos ali, da região dos 96 de mínima na semana passada para 104 muito rápido. O pessoal está colocando um pouco no bolso. E aí isso se soma a um arcabouço que trouxe, assim, apesar de ter sido apresentado e ter acontecido o que se esperava, ele veio com muita incerteza ainda, né? Foi apresentado uma coisa, né? Não tem texto. Na semana que vem, como tem feriado na sexta-feira, né? Os parlamentares decidiram não trabalhar a semana inteira. E aí a gente vai ter um texto de arcabouço fiscal só daqui a 2 semanas. Isso adiciona incerteza e volatilidade, né? Um arcabouço fiscal com premissas muito otimistas, um arcabouço fiscal que parece funcionar muito, muito bem em ambientes de expansão da economia, mas muito preocupante em ambientes de recessão, né? Se você tiver, por exemplo, uma queda da arrecadação, mesmo assim o gasto cresceria 0,6%. E isso cria uma dinâmica fiscal complexa, né? Então, acho que é razoável. Aí o mercado está corrigindo um pouco da alta de ontem e continua achando a Bolsa muito barata, continua achando
que o mercado é oportunidade nesse patamar de preços. Eu acho que o que está no preço aí é um cataclisma fiscal, um apocalipse que não vai acontecer. Pode ser que piore antes de melhorar, mas não vejo o Congresso, o governo, a sociedade, as forças econômicas, deixando aí realmente a nossa, o mercado, a economia brasileira ir para um apocalipse fiscal, né? Um ambiente de inflação muito alta por muito tempo, a gente tem um Banco Central independente, então não acho que tá muito lógico. Eu acho que inclusive, o que dá um alento nessa história toda, né? O dólar é muito resiliente para baixo, né? Não tem, tá certo que tem rolagem hoje, isso também impacta, mas você viu a bolsa virar, revirar, o juro virar, revirar, o juro acelerar e o dólar estável ali para baixo o dia inteiro, né? Então, acho que a moeda tá dando um sinal aí de força dos mercados e parece que tanto né, a curva de juros, quanto a bolsa tem também um componente de realização, de pessoal aí realizando um pouco de lucros, já que também hoje tem cotização de fundo, né? Os fundos fecham a cota mensal, os fundos fecham a sua cota trimestral, eles vão atingir ali, vão apresentar esses números, né? Como foi o fundo no primeiro trimestre? É hoje, no final do pregão, que vai estar definido. Então, o pessoal pode estar realizando ali alguma coisa também, né? Então, isso também adiciona aí algum grau de volatilidade para o pregão de hoje. Acho que é natural, acho que pode continuar, inclusive, caindo mais. Acho que é uma queda já agressiva de 2% no futuro do Ibovespa. Mas se sustentando acima dos 100 mil pontos, vejo espaço para continuar melhorando aí ao longo das próximas semanas, Vini. Boa, Colheita! Vamos lá, você vai compartilhar sua tela agora com a gente, vai trazer aqui algumas análises, a sua visão de mercado sobre bolsas, índices, vamos falar também aqui de dólar, e o Márcio Lorega, o nosso magnânimo, vai também sempre complementar aqui com a gente. Vamos juntos pelos próximos 15, 20 minutos nessa toada. O que você quer mostrar aí, Coletinha? Vini, eu acho que é bem legal a gente ter o Márcio presente também, porque a ideia aqui era realmente mostrar, a gente está fechando o primeiro trimestre do ano, e a gente olhar um pouco, e é uma coisa um exercício que raramente a gente para fazer, de olhar como foram os ativos nesse primeiro trimestre, né? O que aconteceu com o dólar, com o índice, com o S&P, com a curva de juros, e tentar tatear um pouquinho o que foi esse começo do ano, fazer uma retrospectiva aí, que certamente vai ser valiosa para quem está olhando para frente também. Então, às vezes é importante olhar para trás um pouco para continuar olhando para frente, vendo como é que está esse cenário. Então, eu queria começar com o dólar americano. A gente tem aí o dólar futuro na tela. Todos os gráficos que eu mostrar aqui, eles são do final do ano passado até aqui, então são do primeiro trimestre. E aqui no lado a gente tem o percentual. Então, a gente está falando aí de um dólar que caiu 5,93% esse ano. Ou seja, apesar de todo o ruído fiscal, apesar de todo o quadro de incerteza, apesar de toda a queda que a gente vai ver na Bolsa que aconteceu, a gente tem uma moeda muito forte, né? O minério se valorizou ao longo desse ano, a gente pode mostrar aqui também. Isso é forte para a balança comercial do Brasil. Essa semana a gente teve uma valorização do minério, foi de 118 de volta para cima de 125 dólares. Isso pesa muito no câmbio, é fundamento cambial, né? Não é ruído, é fundamento quando você olha preço de commodity. Soja subiu muito essa semana também, então isso também ajuda aí o dólar a ter feito essa correção. A gente vê um dólar aí com queda de mais de 5% nesse primeiro trimestre. Então, do ponto de vista da moeda, as coisas estão muito bem. Ô Colheita, agora, pra gente tentar projetar também o próximo trimestre e a próxima semana, os próximos meses, dá pra dizer que essa tendência de queda no dólar, ela pode se perpetuar? É possível que o dólar futuro caia um pouco mais ainda, na sua visão? Eu acho que sim, eu acho que tem espaço, tá? Do ponto de vista do fundamento do câmbio, a gente tem muitas pressões para baixo no dólar, né? Que a nossa balança comercial tá muito saudável, porque soja e minério estão em patamares muito altos, muito elevados, ou seja, as exportações do Brasil estão valorizadas, e isso tende a ser baixista ou altista para o real, né, para a nossa moeda. E a gente tem uma taxa de juros muito alta, né, que tá ancorada por um Banco Central ali independente, que tem mostrado os dentes, tem realmente batido o pé com a sua independência, não aceitado nenhum tipo de pressão. A gente vê isso pelos comunicados aí do Copom. Então eu acho que sim, eu acho que do ponto de vista de fundamentos, o dólar tem que ir para baixo, e isso pode aliviar tudo, né?
que o dólar cai, ele puxa a inflação no Brasil, né? Porque, como diz o Ciro Gomes, pão é trigo e trigo é dólar, né? Então, assim, você tem a inflação muito ligada ao câmbio num país emergente como o Brasil. Então, se o dólar cede, ou seja, se a gente vê o mercado comprando real, isso tende a aliviar a inflação, permitir que o Banco Central baixe os juros e melhora tudo, né? E a gente entra num ciclo mais positivo. Então, é a grande variável, né? A grande variável para se acompanhar antecedente de qualquer outro movimento macroeconômico que venha acontecer. Então, acho que sim, o fundamento ele conversa com o dólar talvez em 4,70, 4,80, 4,90, já deve aparecer algum comprador, não deve ser um suporte fácil de ser vencido para baixo, mas eu acho que do ponto de vista de fundamento, sim. O problema é o ruído, né? O problema é o ruído, o problema é o fiscal, a incerteza, onde vai estar a dívida pública daqui a 4 anos, né? A apresentação do arcabouço de ontem chega a ser uma piada, aqueles gráficos que eles mostraram, né? Porque eles botaram 3 cenários, dentro de cada um desses 3 cenários tem 2 cenários, um otimista e um pessimista quanto ao resultado primário. E aí você vê, no pior dos 6 cenários, a dívida PIB está em 77, no melhor está em 73. Ou seja, cara, assim, isso não convence ninguém, entendeu? Como é que vai convencer que o pior cenário daqui a 4 anos, se der tudo errado com o déficit primário, a dívida PIB vai estar em 77? Tem risco da dívida PIB estar em 90 daqui a 4 anos. É muita incerteza, né? Então, isso não conseguiu convencer ali muito essas premissas usadas pela Fazenda para construir o arcabouço fiscal. Então, o problema realmente, nesse momento, é a incerteza doméstica, é política. A gente teve um primeiro trimestre muito marcado por um discurso muito ruidoso do Lula, né? Muito agressivo com o mercado financeiro, muito agressivo com a questão da responsabilidade fiscal, sempre colocando que o social vem na frente, e dando a entender que o fiscal não é tão importante e tal. Então, isso é o que está mantendo o câmbio elevado. Mas uma prova de que o câmbio tem força para cair é o dia de hoje. Bolsa caindo 2, juro abrindo, sabe? E o dólar não se mexe, o dólar não sobe, né? Então, acho que isso é uma prova de força aí do câmbio e a gente tem espaço, na minha opinião, para ver esse dólar abaixo de R$5. Valeu, Colheita. Quero ouvir aqui o Márcio Lorega também a respeito do dólar. Antes, para pontuar aqui, Ibovespa acaba de renovar a mínima do dia. Acaba de renovar a mínima intradiário Ibovespa, 101.663 pontos. Queda de 1,98%. Então a gente pode dizer que a queda de hoje é maior do que a alta de ontem. Porque a alta fechou o dia ontem em alta de 1,89%. O mercado à vista, né? O Ibovespa à vista. O Ibovespa futuro fechou ontem subindo 2,02%. Mas o Ibov agora caiu 1,98%, que é superior à queda, é mais forte do que a alta de ontem. Ô Márcio, quero te ouvir a respeito do dólar, que o Colheita comentou aqui pra gente, pensando, fazendo uma projeção, né, para os próximos meses, para o próximo trimestre. Você entende que o movimento no dólar é para baixo ou é para cima? Antes até deixei aqui o compartilhado na tela, a gente vai trazer o dólar, mas estou botando aqui o Ibov, que ele está batendo exatamente no ponto que eu comecei a falar que não era legal a gente entrar, né? Que era aquela região dos 101.600, 101.500. Então isso não está nada bacana, não está nada saudável. Está 101.582. A gente precisa urgentemente retomar o fôlego, porque senão esquece o engolfo de alta, só um repiquezinho aqui, um pullback para tentar voltar a mergulhar. E aí, Rivotril, perder aquele potencial de fundo duplo e querer realmente fazer o fundo duplo. Em 95 aqui, 200, infelizmente, tá? E trazendo o dólar aqui, o Colheita começou a trazer muito bacana essa visão, para a gente começar a olhar o que está acontecendo, como é que está esse ano. Olha aqui o ano para esse dólar, e aí se a gente pegar essa queda que ele está vivendo aqui dos seus 5,53 nesse ano, ele tem essa região de suporte aqui bem clara que remete a 2020, que é a faixa dos 4,71, 4,70, tá? Então é uma região de preço muito forte que, se vir realmente a perder os R$5 aqui o nosso dólar, ele vai querer buscar a faixa de 4,90, 4,85, depois mirar esses 4,70, onde ele pode fazer o gancho para retomar fôlego de alta. Você acredita que isso vai acontecer, certo, Márcio? Acho bem desafiador, não é impossível, tá? Por quê? A gente está vendo aqui que, como o dólar caiu bastante no ano, nossa moeda está até com essa força, eu vejo uma região de suporte aqui em 5 sendo bem importante aqui para o dólar, para evitar essa maior queda. E a gente vê que das últimas vezes que chegou próximo dessa faixa aqui da média de 200,
que já teve níveis maiores, mas veio descendo à medida que o dólar veio caindo, ela acabou trazendo movimentos de alta. E o último movimento de alta no toque aqui na briga, né, nessa média de 200, que ela ficou se segurando aqui na faixa de 5,02, levou a uma alta para o dólar que chegou a 5,85 em julho de 2022. Você espera isso tudo, Márcio? Também não, né? Mas pelo menos ela retomar os 5,35 e depois 5,50, dependendo de como as coisas evoluírem, de arcabouço, de reforma tributária, de dados da inflação, de como os juros vai ficar, o nível de recessão que a gente vai ter já mais do que claro que contratado, até a questão do mercado de trabalho começou a perder um pouco de fôlego agora no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente viu algumas perdas de fôlego dos índices inflacionários, saiu o PCE que caiu por lá, e isso, de certa maneira, deu uma aliviada com relação à bolsa, de que tipo, juros pode não ficar tão alto. Então a gente precisa de mais dados no Brasil, assim como lá fora. Está começando a pipocar nos Estados Unidos, está fazendo a bolsa lá fora caminhar. A gente precisaria de mais dados de fraqueza econômica e não, digamos, de inflação alta, porque isso não auxiliaria, não jogaria juros para baixo. Seria dados econômicos de queda para reforçar o cenário de recessão, inflação sim começando a perder fôlego a partir desse movimento, para que a gente tenha os juros mais baixos e as coisas comecem a caminhar, como o Coelho falou, para esse movimento que todos os gráficos e cenários apresentados de arcabouço possam se concretizar, porque hoje não está com essa clareza, tá? E outro ponto, só rapidinho, aqui com relação a um detalhe legal, como o Coleta trouxe, com relação a S&P. S&P com 6,32 de alta nos últimos 3 meses. Vamos pegar aqui minério, vou trazer aqui minério de ferro, como é que ele está. Minério de ferro aqui, nos últimos 3 meses, está fazendo 1,33 de queda. E pegar aqui o nosso petróleo, o Brent, referência da Inglaterra, referência global, vai fazendo 7,39 de baixa. Ou seja, commodities que poderiam dar um impulso para a gente melhor, não estão dando. E óbvio, o que culmina com isso? É o nosso Ibovespa, pegando aqui o ano, fazendo a queda que está fazendo de 7,49. Valeu, Márcio Lorega. Ó, o Coleta vai falar mais aqui a respeito do S&P, mas o Márcio fez uma sinalização importante ali a respeito da inflação nos Estados Unidos e hoje foi divulgado o PCI. Se por acaso você não acompanhou, não viu o painel Mover Pro mais cedo, a Gabi traz as informações agora. Ainda sobre isso eu vou querer fazer uma perguntinha pro Coleta. Vamos lá, Gabi. Vamos lá, Vini. O índice de preços de gastos com consumo dos Estados Unidos avançou 0,3% em fevereiro ante janeiro, de acordo com o Departamento do Comércio americano. O núcleo do PCI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, também teve crescimento de 0,3% em fevereiro ante janeiro. O consenso de analistas consultados pelo The Wall Street Journal era de alta maior de 0,4%. O indicativo é a medida de inflação preferida pelo Federal Reserve, o banco central do país. Muito obrigado, Gabi. Coleta, a pergunta é do perfil Praça, que participa aqui do nosso YouTube. Ele diz assim, ó: Coleta, essa queda do dólar pode ter a ver com o arrefecimento da inflação no planeta? Faz sentido, Coleta? Eu acho que nesse caso a gente tem que olhar para o DXY, né? Quando a gente olha para o enfraquecimento do dólar global, e eu acho que o ponto seria olhar aí para esse DXY. Vamos tentar plotar aqui ele no ano. O DXY no ano perde 0,88. Ou seja, o dólar ante outras divisas pares perde 0,88. A gente pode botar um comparativo com o CEW. O CEW sobe 4,42. Ele é o desempenho de moedas emergentes ante o dólar. Então ele mostra realmente que sim, que moedas emergentes se valorizaram ao longo do ano, talvez em linha com o que o dólar aconteceu aqui. Então tem um impacto global, sim, nessa queda do dólar. Inclusive eu acho que ele deveria ter caído muito mais se não fosse se o doméstico estivesse bem. Então eu acho que sim, eu acho que essa queda da inflação, e nem é só a queda da inflação, né? Mais importante do que a queda da inflação, porque a queda da inflação até foi menor do que muitos esperavam, é a expectativa de que o juro nos Estados Unidos não vai tão longe. Acho que esse é o grande ponto, né? Você teve agora a crise bancária e arrefeceu muito a expectativa. Estava se falando no começo do ano que os juros poderiam chegar a 6% lá nos Estados Unidos. Hoje já se fala que não vai mais ter alta, que ele pode acabar aí nesses 4,75%, 5%, e chega de alta de juros. Isso é comprador para moedas emergentes. Então acho que sim, acho que esse quadro global é realmente o que mais importa
nessa queda do dólar aqui no Brasil. Ô Colheita, falando ainda dos Estados Unidos, vamos trazer aqui o S&P, que eu sei que você parou pra gente uma análise também? Bora. Eu coloquei aqui, na verdade, 3 ativos juntos. Ah, boa. Todos este ano, tá? O S&P 500 na linha azul, na linha laranja, o índice de mercados emergentes, ou seja, todos os mercados emergentes têm muito impacto de China aqui, China e Índia, né? Mas também Brasil, África do Sul, Turquia. E no azul clarinho, o EWZ, que é a Bolsa Brasileira em dólares. E olha só que curioso, né? A gente tem uma queda muito importante do Ibovespa, uma queda também do dólar, e olha o EWZ, está subindo 5,23. Ou seja, o Brasil está outperformando outros emergentes esse ano, apesar de tudo que a gente está vendo. O Brasil está melhor do que os outros emergentes quando olhado em dólar. Né? Por que isso? Não, lógico, o Brasil tem muita Vale, o EWZ tem muito peso de empresas de commodities e tal. Mas a gente está quase empatado com o S&P esse ano, gente. Então, se você olha e fala assim, o S&P sobe 6 e o Ibov cai 7. Bom, mas e o EWZ? O EWZ sobe 5 no ano. A bolsa em dólar, né? Então, assim, o mercado em geral está muito difícil. E eu acho que o índice ele acaba não refletindo muito toda essa dificuldade, especialmente quando a gente olha ele dolarizado. Toda essa dificuldade aqui no Brasil. Se a gente olhar, por exemplo, se a gente fosse comparar setorialmente, o Brasil a gente tem ali uma bolsa muito díspare, né? Um índice muito concentrado em banco, commodity e outras empresas ali domésticas, sensíveis a juros, cíclicas, apanhando demais, não pararam de apanhar ainda. Agora, a bolsa brasileira está empatada com a bolsa americana esse ano. Então a gente chega no primeiro trimestre com alta de 5% na bolsa brasileira em dólar. E o índice na mínima, né? Então, essa queda do dólar, olha como ela é importante, né? Ela sustenta o EWZ num patamar que esse ano está empatando com a Bolsa Americana. O gringo tivesse comprado o Brasil ou o S&P, ele está ganhando um pouco mais no S&P, 6,76, ia ter tido menos volatilidade, ia ter tido um risco menor e tal. Mas, no final das contas, a Bolsa Brasileira não está tão mal assim esse ano, se a gente olhar sob esse ângulo da queda no valor do dólar, Vini. Olha, Colheita, quero te agradecer muito aqui, 2 horas mais 55 minutos. Acho que tivemos hoje um programa de altíssimo nível em todos os sentidos, de ponta a ponta. Mas muito legal a análise aqui, esse bate-bola entre o nosso grande Felipe Colheita e o nosso magnânimo Márcio Lorega. Colhetinha, muito obrigado. Excelente fim de semana pra você, um bom trabalho. E a gente pode repetir essa tabelinha mais vezes, porque foi show, a audiência foi a loucura, viu, Colheita? Você recebeu aqui alguns elogios também, o Thiago disse que gosta muito das suas análises, viu, Colhetinha? Show de bola, Vini. Obrigado aí pra vocês. Um beijo pra todo mundo. Ótimo final de semana. Um abraço aí pro Marcião também. Tamo junto. Aê, Felipe Colheita aqui com a gente. O Márcio Lorega segue aqui pelos próximos 5 minutos. Ô, Marcião, o que o Colheita mostrou aqui, você quer trazer algum complemento? Quer dizer, o Ibovespa tá recuando, perdendo 7% no ano. Mas o Ibovespa dolarizado sobe. É legal essa visão aqui que o Colheita apresentou pra gente, né, Márcio? Sim, é muito bacana. Abraço, Coletão, tudo bom para você também, meu camarada? E é isso, né? Para vocês verem que, por exemplo, a gente viu aí, óbvio, essa queda do dólar em questão de dolarizar o Ibovespa. É interessante você ter essa visão de que é como o estrangeiro, ele olha, é como o estrangeiro acompanha diretamente aqui a nossa bolsa. Então, ele com esse olhar, ele não vai olhar o Ibovespa em real, ele vai olhar em dólar. Então, ele olha e vê, cara, faz sentido, o PL está muito baixo, está abaixo, tipo, metade abaixo do que é a série histórica, está devendo muito, então quaisquer coisa ele vai se empolgar para fazer com que a coisa caminhe num ponto positivo. E isso a gente pega até o saldo dele no ano. O saldo do estrangeiro no ano, ele é de entrada de capital aqui no Brasil, da faixa de 6,2 bilhões ainda, apesar de esse mês ter retirado quase 5, tá? Foi 4,6 bi, pegando aí até a terça-feira, a quarta-feira agora, dia 29. Enquanto isso, o investidor aqui, o brasileiro, ele no ano, as pessoas físicas, eles começaram a ingressar 3,4 bi, né? Mas justamente tudo concentrado basicamente nesse mês, em que eles ingressaram com 2,5 bi, ou seja, eles ficaram um ano inteiro ali, né, tirando, e agora esse mês eles colocaram um pouco mais de recurso. E, bom, né, beleza, legal, só que precisa ficar atento que o investidor estrangeiro está fazendo a mão contrária. Ele já aproveitou o movimento, principalmente de janeiro, que a gente teve aquele belíssimo movimento ali de mês, e depois o cenário desandou um pouco, e aí ele começou, digamos, a segurar um pouquinho a mão e agora retirar. Então tem que ficar atento também com esses detalhes de emissão.
Ah, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado aqui, Márcio Lorega, a visão complemento dele ali. Você viu que o Marção já deixou ali, né, Ferbasa preparado, porque daqui a pouco a gente vai ter aqui o popurrí do Marcião. Hoje promete, hein, Gabi? Promete. Vamos lá, Marcião. Você tem aquele efeito aqui. sonoro aí? Opa, preparado aqui. Então, ó, pra quem não sabe ainda, vamos ver quantos papéis o Marcião consegue analisar hoje nos últimos 2 minutos. Tudo que não foi falado agora. Antes, um rápido intervalo para preparar aqui os ânimos, preparar o coração. Em 30 segundos, respira fundo aí, Marcião, porque a gente já vai, depois da volta do break, direto pro popurrí. Break. Investimentos separadamente, se o TC agrupa tudo para você. Minha carteira. Todos os seus investimentos em um só lugar. Muito bem. Procura o break, vai break. Aê, muito bem. Procura aí tc.com.br ou baixa o app do TC na palma da sua mão. Marcião, tá preparado? Então vamos nessa, Márcio Lorega, você já deixou aí na tela, é o primeiro ativo de hoje. Ferbasa, a partir de agora o popurrí em 2 minutos, vai, Gabi! Bora, maravilha, essa pro Fabião, olha aqui, que maravilha. E eu comentava já com você gestão de Ferbasa, veio aqui, fez um fundinho, 50% de FIBO, deu compra, semana maravilhosa, 6,5 de alta, precisa fechar agora acima dessa faixa aqui de R$54 para firmar caminho para 58 e não deve perder hipótese alguma a mínima dessa semana de 49,13 para não chamar mais vendas. Muito bem, o próximo papel é C&A, Marcião. Bora, C&A, B3. Vamos lá, trazendo o semanal aqui com gestão no ativo. Precisa miseravelmente aqui superar essa faixa de R$3 aqui, 30, R$3,20 para mirar a faixa de R$4. Parte de baixo da tabela não pode vir eu rodar abaixo de 2,41 para não perder fôlego mirando a faixa de R$2 ou 1,90. Boa, Marcião. Pegue o pombo. Pomo 4, Marcião. Vamos lá de Pomo 4, galera. Vamos colocando os ativos e vão dando os likes, hein? Tem que bater os 700, eu acho que ele deve estar chegando, hein? Vambora, hein? Pomo 4 é o seguinte, fazendo pullback depois que rompeu a média de 200 semanal, seria saudável ela pausar onde ela tá? Essa faixa de R$3, aqui R$3,15, para ela não perder até 2,77, porque ela remete a esses topos anteriores que ela precisa segurar. Ponto ideal para compra é fechamento acima de 3,31, mirando 3,50 e depois a faixa de 4,30. Muito bem, já falamos dela, mas a galera não cansa de pedir B3, B3SA3, Marcião. Vamos lá, o papel que tá no sal ali depois desse rebaixamento do OBS, agora trazendo aqui as informações. Tá no sal. Precisa, mais uma vez, tá no sal aqui, precisa segurar essa faixa aqui dos 10 para não vir mirar aqui os 9,50 como eu comentei, tá? Melhor oportunidade de compra, não tem muito jeito. Vou até esticar um pouco a corda aqui, não só 10,55, mas como 10,90, R$11, tá? Para você mirar aqui a faixa de R$12. Então, portanto, não vejo compra, vejo venda até pelo MACD nesse cenário, tá? Mais chance de perder 10 e buscar 9,50 do que fazer movimento de compra. Muito bem, temos mais 50 segundos aqui, 45 segundos agora. O pessoal perguntando JBS S3, Marcião. A JBS é setor de frigorífico que teve rebaixamento ali pela casa de análise XP, então todos os frigoríficos estão sofrendo um pouquinho hoje. Corte de preço-alvo, o seguinte aqui, suporte na faixa de 17,40, se vir a perder, olha o que a gente tem para baixo, não é nada legal, né? Vai mirar 11,30, com algumas pausas aqui na faixa de R$13,80 e depois R$12,78. Compra onde, Márcio? Pelo menos dá para fechar um fundo duplo? Fundo duplo pode ser, mas tem que superar minimamente 18,50 para buscar aqui a faixa de 19,13 e depois 20,70. Muito beleza? Bem, temos uma última aqui. Temos 12 segundos. HBSA. Boa. Bora. HBSA que teve um magnânimo aqui que perguntou Rivotril. Olha só, meu campeão, para você é o seguinte, 2,19 tem que superar aqui para mirar 2,30 e depois 2,50. Não deve perder hipótese alguma 1,98 para não cair até 1,70. É isso, pessoal. Grande abraço. Deem o like de vocês, se inscrevam aqui, @TC Rádio Oficial, @Vila Magnânima, @Márcio Lorega, aqui dentro do TC faz análise, IT semanal, tudo que tem direito. E quem gostou, bate palma e dá seu like. E um grande abraço por isso. Márcio! Sensacional! Como diria meu amigo Fausto, quem sabe faz ao vivo, meu. Ô, louco!
Tanto no profissional quanto no pessoal, ele aí, velho, o Márcio Gomes, ele é simplesmente um magnânimo. A sogra dele, a Sandra, manda um abraço. Não sei se é Sandra, me desculpe, família magnânima. O Joy Vaz fala aqui, magnânimo, você é simplesmente nota 10, tem uma visão adiante. Parabéns pelas análises, legal demais. Marcião, sensacional o nosso Popurrí. Um grande abraço. Dalton, não deu tempo de fazer as perguntas, a gente vai acumulando ao longo do programa, mas na próxima sexta-feira tem mais Popurrí aqui pra galera. Valeu, Marcião! Valeu, Vinição. Um grande abraço para você, grande abraço, Gabriel. Um grande abraço a todos os magnânimos e magnânimas aí. Não deixe de dar seu like. Passamos dos 700 e contando, que maravilha! E vamos em frente aí, que ainda tem muito desse almoção aí para vocês aproveitar. Aí também vai ter Expresso da Tarde, tem tudo que tem direito, esses conteúdos maravilhosos aqui no TC Rádio. Tudo de bom, galera. Acompanhe, que tem semanal no final do dia aí para vocês acompanharem, resumos aqui de ópera que eu vou trazer para vocês e os curtas. Grande abraço, galera. E semana que vem a gente se fala muito mais. Grande abraço. Tamo junto, meu parceiro! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.